Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo novamente aqui no programa Florescer Violeta, madrugada, domingão. Você que ouve, né, nas 2 da manhã aí no domingo, muito bom dia para você. Para você que vai assistir depois, ou lá na minha página do Face, ou então vai me pedir o link para eu te enviar pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou te dar um número para você me ligar, para você mandar uma mensagem, né? Ou então pelo meu canal lá do YouTube. Ele ainda não está no ar, por isso que eu ainda não estou divulgando, mas logo vai estar lá o canal do Florescer Violeta e você vai poder assistir todos esses programas no horário que você quiser, no horário que for mais conveniente para você, tá? Por enquanto você me manda uma mensagem e eu te mando o link do nosso programa aqui, que a gente grava aqui na Mundial, tá bom? Eu vou, como todos o início do nosso programa, eu vou te convidar, para você que pode, né, fechar aí agora um pouco seus olhos, inspirar fundo, entrar na energia aí da conexão com os nossos mestres, ascensionados. Vamos lá? Agradecendo ao Pedro, que está ali no comando técnico aqui da gravação do programa, dando uma força. Essa conexão é muito gostosa, muito bacana e principalmente, né, ela potencializa muito essa nossa comunicação, né? Não precisamos muito mais do que, claro, quanto mais a gente meditar, quanto mais a gente ficar nessa conexão, com os olhos fechados, respirando, mais a gente vai se conectando, mais a gente vai aumentando essa conexão. Mas essas conexões são muito rápidas hoje em dia, né? Por isso que no início do programa, a nossa chamada aqui do nosso programa, Florescer Violeta, ela diz que as curas, que o processo de cura para as nossas questões estão muito mais rápidas hoje em dia, porque o universo precisa que nós nos curemos e rápido, né? O planeta necessita dessa rapidez, né? Eu não digo que a gente já tenha perdido muito tempo, mas a gente está, sim, um pouco atrasado, né? Era para nós já, seres humanos, estarmos num processo mais avançado, mas bem avançado das nossas questões. Mas tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo, mas não deixando de fazer, né? Essa é a ideia, que as coisas aconteçam na forma com que elas têm que acontecer, no tempo que elas tiverem que acontecer, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque não adianta a gente ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu, não adianta, porque isso de fato não vai acontecer, né? Mas a gente se movimentando, a gente indo atrás, a gente correndo atrás, a gente buscando aquilo que a gente quer, a gente consegue sim, de uma forma muito mais rápida, essa solução e essa cura para essas nossas questões, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam espirituais, sejam psíquicas, né? Então essa é a nossa proposta, a minha proposta, Sidney Rosa, com Florescer Violeta. Para você que está ouvindo aí o programa pela primeira vez, eu trabalho com a psicanálise, sou psicanalista, sou Reiki Master, trabalho com Reiki no meu dia a dia, dou os cursos de Reiki, trabalho com a hipnose, trabalho com a cromoterapia, trabalho com radiestesia, com a metafísica da saúde, né, com tudo isso que nos traz o entendimento para o nosso processo de evolução, né? A ideia é que quanto mais nós nos conhecermos, mais a gente vai saber da gente e mais a gente vai conseguir solucionar, mais rápido a gente vai conseguir solucionar,
né? Então essa é a ideia, essa é a proposta que eu faço para você, para que você se conheça mais, se conheça muito, se conheça mais profundamente, né? Então eu te faço essa proposta. Nós temos um trabalho no meu espaço que nós estamos chamando de detox. É o nosso detox emocional, detox energético, né? Daqui a pouquinho eu vou falar dele, mas eu quero antes falar com você ainda sobre um tema da psicanálise que é importante para que a gente possa entender de que maneira que isso flui, de que maneira que as coisas fluem na nossa vida, né? Esse é o terceiro programa que eu estou falando sobre basicamente a psicanálise. Eu sou psicanalista, como eu disse agora há pouco, mas eu sou espiritualista. Então, nas minhas sessões, nós vamos sim ter como base a psicanálise, mas eu vou falar também da parte energética, da parte espiritual, porque nós não podemos fugir daquilo que atua na nossa vida muito mais do que a gente imagina, né? Esse lado espiritual, esse lado energético, ele atua na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então, é importante que a gente também olhe, né? Eu, como terapeuta, olhe também para essa questão, né? Não só com a questão da psicanálise, com a técnica da psicanálise. Essas duas técnicas juntas, olhando o lado espiritual, energético, mais o lado psíquico, a gente consegue avançar muito nesse processo dessa nossa evolução, tá? Eu falei há algumas semanas atrás sobre a questão de nós entendermos e termos o sentimento de que as coisas estão indo muito bem, que hora que vai dar errado, que hora que vai dar ruim, né? Porque a gente traz, de alguma maneira, no nosso inconsciente essa informação que faz parte lá do nosso nascimento, né? Para você que não ouviu, de novo, me peça o link, assista o programa para você entender um pouco melhor, né? Na semana seguinte, eu falei da fase oral, da fase que vem logo em seguida desse primeiro momento angustiante que a criança passa, um momento muito ruim, né, que ela sai de um lugar muito seguro para um lugar totalmente inóspito, um lugar completamente diferente, ruim, né? E ela tem, quando reencontra a mãe, ela tem a sensação de ter voltado para aquele lugar seguro, para aquele lugar amoroso, carinhoso, né? Esse foi o segundo programa dessa série falando da psicanálise. E hoje eu quero fechar esse ciclo falando da jornada do herói, né? A jornada do herói. Então, como é que é isso, né? A jornada do herói foi trazida por Jung, né? Freud é o pai da psicanálise, né? Freud é quem trouxe a ideia de que nós temos uma estrutura cerebral, psíquica, que é o nosso inconsciente, que grava todas essas nossas questões. E que 90% das nossas ações são movidas por esse inconsciente. Então, quanto mais eu tiver consciência desse inconsciente, mais eu posso e devo mudar os meus trajetos. A partir do momento que eu sei, que eu entendo por que eu estou passando por alguma situação, eu mudo e ultrapasso essa situação, né? Mas eu preciso saber por quê, de que maneira que ela ainda é tão recorrente no meu dia a dia, né? Então, isso, na visão da psicanálise, na visão de Freud, está gravado no nosso inconsciente. E claro, se eu falo disso é porque eu acredito nisso. E porque, nesses anos todos trabalhando com isso, tenho visto muitos bons resultados de pessoas que acessam isso que está no inconsciente e conseguem fazer, então, novas trajetórias. Conseguem alterar aí os caminhos e conseguem, com isso, mudanças absolutamente importantes, né? Então, Freud traz a ideia da psicanálise. Durante muito tempo, ele teve um dos discípulos, talvez o mais famoso, mas um dos discípulos mais importantes, que foi Jung, Carl Gustav Jung, né, que durante muito tempo ficou aluno e discípulo dele, até que num determinado momento divergiram
né? Divergiram as ideias e Jung começou a ter uma própria visão de algumas questões e Freud, obviamente, no alto lá do pedestal, da arrogância toda, né? Era de fato alguém muito arrogante, tinha conhecimento para isso, né? Mas, enfim, divergiram e ainda bem, porque Jung foi traçar o seu próprio caminho e nos trouxe muitas informações importantes, muito mais informações importantes desse nosso estado, dessa nossa parte psíquica, desse nosso inconsciente, né? E Jung, num determinado momento do seu trabalho, ele lançou o que ele chamou de jornada do herói, jornada da heroína. É uma jornada que para que a gente atinja o resultado, para que a gente atinja, que a gente construa, a gente tem que ser sim um herói, a gente tem que ser sim uma heroína. Não é fácil, não é simples, mas é absolutamente possível. Nós temos que entender e conseguir, então, dar os passos no caminho dessa jornada, né? E são resumidamente, são 4 grandes passos que nós damos. O primeiro é o esclarecimento, o segundo é o entendimento, o terceiro é a aceitação e o quarto é a transformação, tá? Então, primeiro, esclarecer, né? Receber o esclarecimento, estar aberto para que eu possa, para que alguém possa, para que de alguma maneira você possa receber esse esclarecimento, né? Você se abrir para receber uma informação nova, receber um esclarecimento. A grande dificuldade que as pessoas têm de ir para a terapia, de fazer terapia, de acessar essas informações é exatamente isso. É o medo de receber esse esclarecimento, né? Porque a partir do momento em que eu recebo o esclarecimento, eu não posso dizer, eu não sabia, né? Eu não posso mais dizer, eu posso até não acreditar naquilo que estão me falando, nesse esclarecimento, mas eu não vou poder dizer, olha, eu não sabia disso, né? Então, esse é o grande entrave que muitas pessoas não buscam, né? Terapia, não buscam se terapeutizar, porque é o medo de lidar com as suas verdades, com as nossas verdades, né? É o medo de tocar naquilo que talvez possa machucar, mas é exatamente isso que precisa ser visto, é isso que precisa ser revisto, é isso que precisa ser cicatrizado. Então é importante receber o esclarecimento. Ok, então vamos lá, dei o primeiro passo, né? Vou receber o esclarecimento, me proponho a receber o esclarecimento. Segundo passo, entendimento. Então, se eu entender, né, porque eu posso receber esse esclarecer, posso receber esse esclarecimento e posso não entender, posso não querer entender, posso discordar, ok? Cada um vai ter uma forma de lidar com isso. Mas se eu conseguir entender, né? Se eu conseguir entender, eu dou um segundo grande passo, né? Primeiro que eu recebi o esclarecimento, depois eu entendi, e aí vem para um terceiro e importantíssimo passo, que é o aceitar, né? Muitas vezes eu até entendo, mas eu não aceito, né? As pessoas, muitas vezes, no consultório, elas falam, Sidney, eu até entendo agora, mas eu não consigo aceitar. Aí o processo para aí. Porque a jornada do herói consiste em aceitar, né? E esse aceitar é não julgar, né? É simplesmente entender que se eu estou vivenciando isso, se eu estou passando por isso, existe uma razão para isso. Quando eu consigo aceitar isso, quando eu consigo olhar para eventos que aconteceram, que acontecem comigo, eventos sob o meu olhar ruim, e eu consigo aceitar que eu posso transmutar isso, que eu posso mudar isso, que eu posso transformar isso, né? Eu dou esse terceiro grande passo, né? Que é o aceitar. E muitas vezes esse aceitar, ele é um aceitar / perdoar.
perdoar, né? Mas não, eu falo muito disso, né? O perdoar, ele vem carregado com a questão religiosa, né? O perdoar que a gente costuma ouvir, que a gente costuma lidar com as pessoas, né? Você precisa perdoar, tem que perdoar. A gente traz um traço religioso que é aquele de se te baterem de um lado, vire para bater no outro, né? E o perdoar não é isso, né? O perdoar está longe de ser isso no meu entendimento. O perdoar é eu conseguir olhar para o evento, ou olhar para aquilo que me fizeram, olhar para aquilo que eu passei com alguém, com alguma pessoa, com várias pessoas, enfim, olhar para aquilo e dizer, olha, eu entendo hoje por que isso aconteceu. E você siga aí o seu caminho feliz, porque eu vou seguir o meu caminho aqui feliz. Ou seja, eu tiro de dentro de mim, eu tiro de cima das minhas costas o peso de carregar essa mágoa, de carregar isso que me fizeram. E por que isso? Porque é importante a gente entender que esse aceitar, que esse perdoar, não é para o outro, é para mim. É para que eu me livre dessa carga, para que eu tire dos meus ombros essa bagagem. Ela não é minha. Foi o outro que fez. Ele teve a atitude de fazer. Ele, ela, eles, enfim, tiveram essa atitude. Eu só preciso entender que, de alguma maneira, eu fiz parte disso. Eu precisei passar por isso para os meus entendimentos. Não é simples, mas é plenamente possível, né? É plenamente possível que a gente consiga fazer e trabalhar esse aceitar, porque eu estou tirando de mim esse peso, né? Eu não estou tão preocupado com o outro, eu estou preocupado comigo. Em tirar de cima de mim, em tirar de dentro de mim essa mágoa, porque lá na frente ela pode se transformar em doença. Doenças sérias, doenças graves, que vão atingir a mim, vão atingir ao meu estado físico, o meu organismo. Ou seja, não adianta eu ficar carregando algo que vai me fazer mal. É claro que o trabalho terapêutico é exatamente no sentido de conseguir te mostrar que é possível fazer isso. Que é possível, muito, sim, é plenamente possível, né? Eu recebi essa semana uma pessoa para conhecer o trabalho, para conversar um pouco, e ela tem um problema de sobrepeso, e ela, num determinado momento, quando eu disse isso para ela, ela disse assim, mas quem perdoa é Deus. E aí eu disse para ela, olha, eu não sei se eu vou te dar uma boa ou uma má notícia. Para mim é boa notícia, né? Talvez para você seja má. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Na visão religiosa do perdão, talvez até tenha, né? Mas lembre, a religião é algo que vem para dominar o ser humano. Ela existe porque é um grupo poderoso e ele quer ter a manipulação das pessoas, né? Já falei isso em outros programas e estou sempre falando dessa questão das religiões, desses grupos poderosos que querem manter as pessoas nas caixinhas, porque daí eles manipulam para o lado que eles quiserem, né? Então, quando alguém me diz que Deus é que perdoa, essa pessoa tem uma crença religiosa absolutamente grande, né? Porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus nos fez perfeitos, centelhas divinas, né? E quem tem que perdoar sou eu. Ele não tem nada a ver com as minhas questões aqui, né? Transferir para ele o perdão é tirar de mim a responsabilidade. E eu disse isso a ela. Eu falei, olha, você não está querendo assumir a responsabilidade, porque essa responsabilidade é sua, não é de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, né? E qual era a questão dela? Exatamente era a questão do sobrepeso. Então, ok, não quer perdoar, você entende que é Deus que tem que perdoar, não tem problema. Fique você com a tua convicção, com a tua crença e com o teu sobrepeso. Porque vai ser difícil se você não conseguir olhar para isso e fazer o que precisa ser feito, né? Você vai continuar colocando na mão de alguém o teu emagrecimento, a tua diminuição de peso,
né? Por quê? Porque você transfere, de alguma maneira, essa responsabilidade, né? Então, não é Deus, tá? Né? Não fique... E, de novo, não sei se é uma boa ou uma má notícia para você, né? De novo, para mim é boa, porque só depende de mim. Depende de mim fazer isso, depende de mim olhar para o outro e aceitar, né? Como nós dizemos nas constelações, tomar o outro, né? Tomar aquele pai, tomar aquela mãe, que para mim é o perdoar, né? É que quando a gente fala em perdoar, entra talvez um sentido de julgamento, né? Quem sou eu para perdoar? E, de novo, não é isso que eu estou falando. Porque não é o outro, eu não estou olhando para o outro, eu estou olhando para mim. Se eu tive com a minha mãe as questões que eu tive, se eu tive com o meu pai as questões que eu tive, se eu tive com o meu marido, com a minha mulher, com o meu filho, com o meu patrão, com o meu sócio, as questões que eu tive, foi porque eu, de alguma maneira, proporcionei isso. Né? Nós somos coautores da nossa vida. Nada acontece na nossa vida que não tenha a nossa presença, a nossa permissão, que não tenha a nossa participação. Se não foi nessa, foi na outra. Né? Aí, ok, também vai o entendimento, se você tem ou não, dos processos de reencarnação. Né? Mas algumas coisas são absolutamente, ficam claras quando a gente consegue olhar isso. Se eu estou passando por isso, é porque eu tenho, sim, no mínimo, 50% de participação. Então não é o outro, eu não estou julgando o outro, eu não estou me colocando numa esfera superior de eu posso perdoar. Não, de maneira nenhuma. Eu quero tirar de dentro de mim esse peso, eu quero tirar das minhas costas essa bagagem pesada que vai me trazer, vai lá na frente, de alguma maneira, afetar o meu organismo, se é que já não está afetando hoje. Né? Então, esse é o terceiro grande passo da jornada do herói, é aceitar, né? Aceitar / perdoar. E a partir do momento que eu faço isso, eu vou para o quarto grande passo, que é o transformar. Aí eu consigo transformar a minha vida. Né? Eu consigo sair do patamar que eu estou, seja lá qual for, e ir para o que eu quero, para aquilo que eu determino na minha vida. Quando eu solto essas amarras, quando eu me solto dessa prisão do passado, dessa prisão que me prende em questões vividas lá atrás, de alguma maneira, que não são boas, que eu não gosto, enfim, quando eu consigo me livrar de tudo isso, eu vou para a transformação. E a transformação é transformar, sim, o que eu quiser, da forma com que eu quiser. Nós temos esse poder. Nós temos esse poder de atingir o que a gente quiser, de conquistar o que a gente quiser. Mas eu preciso soltar essas amarras. Isso é a jornada do herói. Essa é a jornada da heroína. Meu tempo está acabando, então eu preciso passar aqui o meu telefone para você que de repente se interessou no assunto e queira saber mais, entre em contato comigo, 98670-6310, 98670-6310. Mais uma vez, 98670-6310. Esse é meu WhatsApp, você me manda uma mensagem, você me manda um áudio, você me passa, me liga, enfim, me peça os links dos programas, me peça mais informações sobre isso e eu falo também para você sobre o detox, tá? Porque não deu tempo. O detox são 5 sessões. Tá? A primeira sessão você fica 1h30 comigo, na segunda sessão você fica 1 hora comigo recebendo reiki, na terceira sessão você passa por uma constelação familiar individual, na quarta sessão você passa por uma sessão de barras de access e na quinta sessão você volta comigo para mais 1h30. Né? E aí nós temos alguns exercícios que você vai conseguir perceber como que você chegou na primeira sessão e como que você sai na quinta sessão, tá bom? Eu espero você me mandar uma mensagem, eu espero você entrar em contato comigo, eu espero você domingo que vem, aqui, nesse mesmo horário da madrugada, para a gente conversar mais um pouquinho e, de repente, você, cada vez que se interessar mais por esses assuntos, você me procurar.
né? Para que você consiga encontrar você, né? Dentro do teu autoconhecimento, que você consiga o teu despertar, a tua evolução. Tá bom? Até domingo que vem. Espero você. Até lá.